estar com vocês hoje em mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 8. É um grande prazer falar sobre a Escola Bíblica Dominical e principalmente é um tema muito interessante que nós devemos ter alguns conceitos quebrados e principalmente alguns novos conceitos para que essa escola seja bênção na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a evangelização das crianças, um tema muito polêmico. Por que eu digo polêmico? Porque às vezes nas igrejas tradicionais, Assembleia de Deus, o nosso investimento em criança é pequeno e isso terá que ser revisto no nosso conceito atual. É por isso que nós vamos iniciar essa aula lendo tópico a tópico, explicando cada tópico. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui da ADTEO, Assembleia de Deus Ministério de Teófilo Otoni. Hoje estou numa sala aqui improvisada. Essa será a nossa futura sala, onde nós vamos instalar todo o equipamento para o nosso futuro estúdio da EBP, falando da EBD. Esse lugar ainda está com a acústica um pouco ruim, nós estamos fazendo, a nossa sala antiga está em processo de reforma e Deus vai nos dar uma sala ampla. Eu creio que nós temos tudo para continuar a prosperar e para o crescimento. A iluminação ainda é uma iluminação precária, porque nós estamos trabalhando em iluminação, mas Deus vai nos dar uma EBD fantástica e eu creio que isso vai acontecer em breve. O tópico de hoje fala sobre a evangelização das crianças. A leitura bíblica em classe está em Mateus 18, do 2 ao 6 e Marcos, capítulo 10, do 13 ao versículo 16. Leia essa leitura bíblica em classe e explique para a sua sala todo o acontecimento e narre o fato bem vagaroso para que eles entendam. A introdução da nossa revista, ela diz, olha o que diz a introdução, diz: ao ordenar a pregação do Evangelho a toda criatura, Jesus referia-se também às crianças. Ele jamais as deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se perca, mas que todas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos, em nossa ação evangelística, empregar todos os nossos recursos para conduzir as criancinhas a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar aos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é urgentíssima. Grande abraço àqueles que estão conosco, a que compartilham a nossa missão, que dão um like e que se inscrevem na nossa página. Quando você se inscreve, você recebe automaticamente o vídeo assim que postar. Então fique à vontade, você já é de casa, aos meus amigos pastores, evangelistas, principalmente aos professores, você tem a honra e nos dá a honra de estar estudando uma lição magnífica que tem causado grande impacto na igreja atual. É um prazer, querido, falar de evangelização para todos os alunos que estão à distância no Brasil, fora do Brasil, Angola, Estados Unidos, França e até mesmo no Japão. Deus possa abençoar. Querido, nessa introdução, você deve levar para a sua sala que quando nós falamos de evangelização, nós não podemos esquecer o termo que é usado
está entre o estado de consciência e o estado de inocência. O estado de consciência e o estado de inocência. A criança, quando ela está no estado de inocência, ela não define o que é pecado, ela não sabe o que é pecado, mas quando ela pratica algo e se esconde, já se inicia aqui o estado de consciência, e esse estado gera o pecado. Então nós devemos estudar o ato e saber se é um estado de inocência ou se é um estado de consciência. Você deve levar para a sua sala nesse tópico 1 que há divergência entre o estado de inocência e o estado de consciência. Até quando é um estado de inocência e até quando é um estado de consciência. O tópico de número 2, nós vamos falar sobre a alma da criança estar em perigo. Olha que interessante, nesse tópico você vai abrir o texto. Eu estou com a tradução judaica, muitos dos meus alunos perguntam sobre essa Bíblia. É uma Bíblia fantástica, querido, para quem sabe manuseá-la. Quem não sabe vai ficar meio perdido até pelas ordens cronológicas dos livros. Em Mateus 18, o versículo de número 14, olha o que diz esse texto. Ele traz a versão judaica falando assim, olha o que diz. É interessantíssima essa versão, eu gosto muito dessa versão, diz assim: da mesma forma, o Pai de vocês no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. A observação de Jesus no texto supracitado é ao fato de que nenhum ser, seja ele grande, seja ele pequeno, ele se perca. Mas é interessante que Jesus traz o fato aqui de que há entre nós um convívio, porque naquela época de Jesus se excluía as crianças não tinham mérito, as mulheres não tinham mérito, e Jesus as traz para um convívio, ou seja, o meio em que as crianças vivem, eles podem tanto levá-la à perdição como também à salvação. Há algo interessante aqui, que se nós pensarmos nesse tópico da forma que eu estou te falando, se você levar isso para a sala de aula, nós veremos que nós devemos formar equipe e termos equipe na igreja que amem esse trabalho e desenvolva métodos que conquiste a atenção dos pequeninos. Nós precisamos trabalhar e desenvolver esse método. Jesus advertiu aos discípulos que há 3 diferentes maneiras de causar a perda da fé dos meninos, dos pequeninos. Quais são elas? Por tentação, o capítulo 18, versículo 7 e 9 vai falar isso. Por menosprezo e por degradação, que é o capítulo 18, do 10 ao 14. Esse texto vai nos mostrar que essas são as 3 bases para que a criança se desvie. Naquela época, nós precisamos entender que naquela época as pessoas não davam valor à criança, não davam valor às mulheres, e principalmente, querido, o evangelho ele ficou tão, porque não dizer a palavra barganhoso, porque não dizer a palavra altruísta, e ao mesmo tempo que não dizer a palavra de troca de favores. As crianças não têm o que oferecer, logo elas não geram caixa, e é isso que nós vamos debater nessa revista. O tópico de número 3 da revista, ele fala sobre a questão da inocência. Eu estou acompanhando pelo meu tablet, porque o cabelo está branco, eu não consigo decorar todas as coisas. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala de aula que o nosso dever é estudar cada fase das crianças que serão evangelizadas. Nós devemos estudar essas fases para que nós possamos entrar com um processo que cause impacto na alma da criança. Evangelizar a criança não é fácil, querido. Eu quero mandar um grande abraço às tias, às professoras, tão conhecidas como tias, principalmente da nossa sala aqui, que tem um trabalho fantástico, tem um trabalho de amor, um trabalho de afeto, de carinho. Tia Bruna, tia Cefa, tia Nilza, são pessoas que trazem consigo amor por essas pequenas almas. Então entenda, tem que ser estudado, tem que ser elaborado. Então o método usado na classe dos primários, querido, ele não será o mesmo método usado na classe dos juniores. O método usado nas classes dos juniores não pode chegar nem perto do método usado nos juvenis. São diferentes, por quê? Porque cada sala ela traz consigo uma forma de assimilação do evangelho. Cada sala ela traz consigo uma forma de assimilar aquilo que as professoras querem passar. É interessante que os primários, eles têm consigo a inocência, e esta fase agora ela deve ser aproveitada com histórias bíblicas, ela deve ser aproveitada com filmes e, acima de tudo, isso que é interessante, que deve ter nessa sala uma aula que nós chamamos de plano pedagógico, uma aula pedagógica.
A professora do primário, ela deve amar primário. Nós, pastores, temos que ter consciência que não é qualquer pessoa que pode mexer com criança, não é qualquer pessoa que vai desenvolver nas crianças o amor pelo Evangelho. Elas têm um chamado, e esse chamado é totalmente diferente do que nós estamos vendo na igreja atual. O tópico de número 2 vai falar sobre, o tópico de número 2 fala sobre a criança pode crer e ser salva. O subtópico fala: os pequeninos creem em Cristo. Nesse tópico, querido, coloque para a sua sala que nesta fase, como diz a própria revista vai falar isso, que nesta fase é interessante que deve haver um despertar pelo exemplo. Por que você está falando isso, pastor Elias? Entenda, você, professor, você é referência a todas as classes. Por quê? Por que eu estou falando isso? Nós professores, continuamos sendo referência quando nós começamos um trabalho e quando nós continuamos esse trabalho. Nós somos referência. A resposta para essa pergunta ela é simples, querido. Por que eu estou falando isso? Porque todos eles sonham em chegar à idade adulta. Toda criança sonha em ser adulto. E esse sonho agora, ele vai permanecer da sala dos primários para os juvenis, da sala dos juvenis para dos juniores para os juvenis, e ele vai continuar até os jovens. E quando chega nos jovens, o sonho de todos os jovens é chegar na sala do adulto. Quando nós analisamos o texto de Mateus 18, o versículo de número 6, olha o que diz esse texto. Diz assim: mas quem preparar uma armadilha contra um destes pequeninos que confiam em mim, seria melhor que amarrasse uma pedra no moinho no pescoço e fosse afogado em mar aberto. Jesus advertiu e ele nos mostra o perigo que é o escândalo para uma criança. Quantos professores começam um trabalho e param no meio do caminho, ou então ele inicia uma obra fantástica, mas abandona a sala? Você pode até abandonar uma sala de adulto, eles vão ter consciência. Você pode abandonar uma sala de jovens, eles vão ter consciência. Agora, para a criança, você faz falta. Para as crianças, o evangelismo que você iniciou, o processo de trabalho que você iniciou e começou na sua igreja, quando você para eles você é uma referência. Como você parou, eles sentem falta. Então entenda, Deus te chamou para um trabalho fantástico e você não pode parar esse trabalho. Você deve se esmerar assim como Paulo se esmerava. Nós observamos que Jesus, ele disse que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. Todo professor, ao montar um grupo de evangelização, seja uma sala infantil, seja um grupo de teatro, seja um grupo de coreografia, ele deve entender que ambos são uma forma de evangelismo. Ele não deve ser obstáculo, mas sim um exemplo como um líder, e um líder que é liderado. Quantos professores começam um trabalho fantástico e daí a pouco ele começa a se levantar contra os pastores, eles começam a se levantar contra os próprios líderes da EBD, eles começam a se levantar contra toda a formação da igreja. Querido, a sala das crianças, elas observam muito isso. Ela começa a se levantar contra os superintendentes da escola bíblica dominical, contra os cooperadores, e isso para a sala da criança, ela vai ficar marcada. Ela tem você como referência, ela tem você como alguém que está desenvolvendo nela um papel fantástico. Qual é esse papel? O papel de um líder perfeito. Então leve para a sua sala, instrua a sua sala e chame a atenção da sua sala a entender esse propósito de evangelização. O tópico número 2, ele vai falar as crianças das cartas bíblicas. Olha que interessante. A semente do evangelismo, nesse tópico que você vai falar, ela é bem assimilada na infância. Isso deve ser colocado na sala de aula. A semente ela é plantada na infância e essa, por sua vez, ela cresce e faz uma árvore frondosa e, acima de tudo, difícil de se arrancar. Nós pastores e líderes, nós precisamos entender que há uma obrigação que está imposta a todo obreiro, a toda liderança, a todos os pastores e evangelistas. Qual é essa obrigação? Nós precisamos levar em conta que as crianças, elas não geram dinheiro, elas não geram lucro. Isso é o que pensam alguns pastores. Nós sabemos muito bem
para a igreja uma prosperidade espiritual muito grande. Onde eu acho algo sobre isso, professor Elias? Querido, há um texto célebre na nossa Bíblia que está em 2 Timóteo, o capítulo de número 3, o versículo de número 15, que diz: todos os que estão comigo, olha o que diz esse texto de 1 Timóteo, é isso? É 2 Timóteo 3, o versículo de número 15, diz assim, Paulo falando a Timóteo: recorde-se também de que desde a infância conhece as sagradas escrituras, que podem lhe dar a sabedoria conducente, olha que interessante, a libertação por meio da confiança em Yeshua, o Messias. O que Paulo estava instruindo Timóteo? Está dizendo com ele: você agora é um obreiro formado, ainda que jovem, mas você conhece as escrituras desde a sua infância. Quando nós pregamos aos pequeninos, nós estamos criando um líder no futuro, nós estamos criando obreiros no futuro. Hoje nós estamos no meio acadêmico, quando se fala sobre pastores, ninguém quer ser pastor, ninguém quer ser um evangelista, ninguém quer ser um missionário, porque deturpou-se em nosso meio esse chamado ao evangelismo. E nós, como assembleianos, nós devemos colocar para nossas crianças que é uma honra ter líderes espirituais, ter homens que buscam a satisfação do evangelho nessa terra e, acima de tudo, ter homens que falem a verdade. O tópico de número 3, nós vamos falar nessa lição sobre como evangelizar as crianças. O subtópico é falar sobre escola dominical, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Entenda, você vai falar para a sua sala de aula que muitos são os métodos que nós podemos usar para a evangelização infantil. Existem vários métodos, a revista vai citar alguns aqui. Vai falar sobre a EBD, a EBF, a evangelização através da alfabetização, que é muito pouco utilizada nas Assembleias de Deus, e também a evangelização personalizada. Querido, nunca se esqueça, você professor que está comigo, que em ambos o desenvolvimento desse trabalho em especial, nós precisamos elaborar um excelente plano de aula. Nós precisamos de cuidar dos pequenos detalhes. Por que eu falo sobre os pequenos detalhes? Entenda, querido, o detalhe para a evangelização infantil, ele faz toda a diferença. Observe que são poucos os detalhes, mas que chamam muita atenção para a evangelização infantil. Primeiro, você deve saber o nome de todos eles. Segundo, você tem que ser atencioso. Terceiro, você precisa formar rodinhas para contar histórias. Quarto, você precisa de músicas fáceis. E quinto, filmes que tragam conteúdo para cada idade. É de extrema importância você ter esse plano de ação para a escola bíblica infantil, para a evangelização infantil. A escola bíblica vai falar na revista dominical para crianças, nós chamamos de EBD, ela não só uma divulgação do evangelho, mas nós precisamos entender que ela é uma interação de toda a comunidade e principalmente o desenvolver em nossas crianças, nas demais, a atitude de irmandade. A EBD, ela não é só para que o evangelho seja espalhado, não, ela vai trazer consigo a atitude de formar irmãos, assim como nós temos amigos no colégio, assim como nós temos amigo no trabalho. Para as crianças, a EBD é o pontapé inicial para que elas tenham inúmeros amigos, principalmente cristãos. O tópico de 2 vai falar sobre a alfabetização. Querido, esse termo na Assembleia de Deus ainda é um processo que precisa ser reconhecido. Quantos pais precisam pagar professores aula de reforço, aula de matemática, aula de física, aula de química? Nós deveríamos usar esse meio para ganhar pessoas. Entenda que ainda é um processo que atrai crianças em nosso tempo. Ainda é um processo que tem espaço aberto para aulas de reforço. Ainda é um processo que tem espaço aberto para os ensinos complementares das educações seculares. E o mais importante, querido, nós podemos, dentro dessa alfabetização evangelizadora, incluir e acrescentar a palavra de Adonai. Nós precisamos fazer pequenos grupos de alfabetização. Nós precisamos incluir isso no currículo da EBD. Nós precisamos tentar, no meio assembleiano, trazer aulas que falem um pouco de Jesus, mas que também ajude os pais que não têm tempo para fazer lição em casa,
que não tem tempo para divulgar e até mesmo sofre com alguns filhos que não estão acompanhando o raciocínio na sala de aula. É o nosso dever fazer isso, querido. No tópico número 3 eu falo sobre EBF. O que significa EBF? EBF é a Escola Bíblica de Férias. E eu quero mandar um grande abraço aqui ao pessoal do Jardim São Paulo, aqui da congregação Jardim São Paulo, a Gisele e companhia, que tem uma EBF fantástica. Por que eu falo isso? A EBF ela traz consigo uma marca para toda a comunidade. Entenda, é no período de férias que os pais ainda continuam trabalhando e não sabem o que fazer com os filhos. A igreja entrou com a EBF e trouxe um grande potencial em desenvolver nesse período uma forma de evangelismo, uma forma de ganhar almas, de chamar a atenção das crianças e também ajudar os pais. Não só os filhos que estão de férias. É interessante que esse convite para a EBF, ele prolonga o que nós chamamos de evangelismo posterior, que chega até os lares. Quando nós temos a EBF, nós temos uma facilidade de convidar os pais para os cultos. Enquanto muitos pais estão pagando aí fora as mini colônias de férias, a igreja precisa desenvolver uma forma de ajudar a sociedade. E qual é essa forma? EBF, Escola Bíblica de Férias, ela é uma forma de ajudar os pais, ela é uma forma de continuar trazendo o evangelho em uma época que é tão difícil para nós pais. Eu sei o que é isso, querido. Você tem 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos dentro de casa e eles não têm o que fazer o dia todo no videogame, o dia todo na televisão. Escola Bíblica de Férias, se a igreja consegue fazer esse ligamento com a sociedade, nós temos um rápido acesso aos pais para que eles venham à igreja. O quarto tópico vai falar sobre evangelização infantil personalizada. Leve para a sua sala que essa equipe ela precisa ser bem treinada. Por quê? Pois ela precisa desenvolver programações ao ar livre. E programações ao ar livre é difícil. Programações em praças, ruas, em vilas. É difícil, querido. O evangelho nesses lugares, ele é muito escasso, porque as pessoas querem ficar só dentro de 4 paredes. É interessante que nós precisamos trazer crianças aos pés de Cristo. E esse projeto ele é desafiador. Por que ele é desafiador? Porque ele traz ao nosso coração uma grande paz quando nós vemos uma família na igreja por conta de uma criança que foi evangelizada na rua. Ele é desafiador porque nós mesmos temos medo de se vestir, às vezes, de boneco, às vezes se vestir de palhaço, ou às vezes até mesmo colocar a peruca e ir na rua para crianças. Nos hospitais, quantas crianças sofrem porque estão em um estado terminal e não conhecem o Evangelho, e nós precisamos levar essa evangelização infantil àquelas pessoas que não têm um alento na alma. É interessante que esse processo, ele é magnífico. Ele é magnífico. Por que eu falo isso? Porque é muito bom você ver uma família que veio para a igreja através de uma criança que nós ganhamos lá na rua, que nós ganhamos nos becos, que nós ganhamos na favela, ou que você ganhou através de um teatro. É de extrema importância. Melhor ainda quando nós vimos as lágrimas nos olhos dos pais, querido, quando eles olham para a sociedade e veem um filho que estava perdido, mas agora saiu da perdição e está firme na igreja. Quão bom e quão maravilhoso é servir a Deus e principalmente ter planos e metas para que isso tudo aconteça com organização, para que isso tudo aconteça com o olhar do Espírito Santo e principalmente quando nós somos dirigidos por Ele, nós vemos esses acontecimentos acontecerem em nosso meio e, pasmem, senhores, nós nos debulhamos em lágrimas e falamos: Deus, como é bom te servir organizadamente. Há um texto célebre em Marcos 10, o versículo de número 15, Marcos 10, 15, que diz na versão judaica, olha o que diz esse texto, 10, 15, diz: sim, eu lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E ele as tomou nos braços, impôs as mãos sobre elas e disse: Brighan por elas. Querido, Jesus nos deu um exemplo de como nós devemos tratar as crianças, de como nós devemos ser cuidadosos com as crianças.
É o nosso dever levar o Evangelho a toda a criatura. Isso inclui todo ser racional e principalmente aqueles que estão à nossa volta, que carecem de Jesus. Que você tenha uma excelente aula, e Yahweh Shalom, e que Deus te abençoe nesse projeto de evangelização infantil. A todos os professores, uma ótima aula, e continue, porque Deus tem te dado graça e unção para que você continue com projetos fantásticos para que a obra de Adonai cresça.